Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 28 de abril de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. O médico veterinário que trabalha em reprodução precisa não apenas da habilidade e conhecimentos técnicos específicos da área, mas também de um olhar apurado para a sanidade e o seu papel no desenvolvimento da região em que atua. E é sobre isso que eu converso hoje com Marcelo de Almeida Menezes. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada pela sua participação. Obrigado, professora. Estou à disposição de vocês para o que a gente puder bater um papo bem legal. Então, Marcelo, eu gostaria de começar te perguntando como foi durante a sua graduação o seu direcionamento para trabalhar nessa área? Você sempre quis trabalhar com reprodução? Sempre foi esse o seu intuito? Ou você chegou a experimentar outras áreas da medicina veterinária? Então, logo no início do curso, eu sabia que eu queria trabalhar com animais. Isso aí desde quando eu era muito novo, que eu sempre tinha isso em mente. Inicialmente, eu até achava que eu ia trabalhar com a parte de clínica de pequenos, por questões mesmo de criar cachorro em casa e tudo. Só que o curso, ele é extremamente completo. E quando a gente começa a passar pelas disciplinas, a gente começa a se descobrir dentro do curso. E foi isso que aconteceu. Antes mesmo de eu pagar a disciplina de fisiopatologia da reprodução, eu fui a Salvador fazer um estágio na área de PET e, conhecendo o pessoal da Universidade Federal da Bahia, tinha um curso de ultrassonografia em pequenos ruminantes, lá na UFBA. E aí eu, curioso, fiz, poxa, diagnóstico por imagem deve ser massa. E aí fui fazer esse curso, conheci a equipe da reprodução da UFBA, e aí eles me apresentaram lá alguns trabalhos, e a gente começou a amizade, e eu me apaixonei pela reprodução animal a partir daí. Então eu agradeci o estágio que eu estava na parte de PET e fui para a UFBA acompanhar os trabalhos de reprodução animal. Daí em diante foi um amor até hoje. E é bem interessante que logo depois que você se graduou, você já começou a trabalhar a campo. E essa inserção no campo foi difícil? Ou você já tinha bastante contato? Já tinha conseguido juntar o material que precisa para trabalhar nessa área? Como é que foi esse início de carreira para você? O início não foi fácil. Então, para os alunos que estão estudando, tem que saber que a gente precisa se preparar ao máximo na escola, mas a gente precisa se preparar fazendo estágios também para criar um amadurecimento para cair a campo. E na época que eu fiz a graduação, eu não tinha tantos estágios aqui no estado de Sergipe. Ele ainda era muito pouco ofertado de profissionais que trabalhavam com a reprodução animal. Então, acabava que a possibilidade de fazer estágio não era tão grande. Então, toda vez que dava férias aqui da minha escola, eu ia para a UFBA, e de lá da UFBA eu ia para campo com o pessoal da UFBA. Então, sempre julho e janeiro eu estava em Salvador, acompanhando o pessoal da UFBA na reprodução. Isso me deu uma certa base para eu ir a campo. Mas logo quando eu formei, aí vem aquela história, a gente chega no campo, uma cara de menino, e aí o produtor às vezes fica meio desconfiado, produtores mais tradicionais, de mais idade, 60, 70 anos, e lhe questionam muito a experiência que você tem. Então, realmente não foi fácil. Na parte de equipamentos, logo quando eu formei, eu fui a campo com um material muito básico, era vaginoscópio, luva, esteto, termômetro, coisa muito básica ainda. E ia mesmo com um pouco da experiência que eu adquiri lá com o pessoal da Universidade Federal da Bahia. Só que aí quando eu formei em 2004, 2005 para 2006, eu fiz o maior investimento que eu fiz na minha profissão até agora. Eu precisava melhorar a qualidade do serviço a campo, então eu fiz um investimento num aparelho de ultrassonografia portátil, que na época poucos veterinários ainda estavam usando. Aqui em Sergipe eu não tinha conhecimento de nenhum na área de bovinos. Na área de equinos o pessoal já vinha fazendo, mas na área de bovino não. Então, eu fiz esse investimento e aí sim o negócio começou a andar um pouco mais, porque com o diagnóstico de imagem, o produtor ele fica mais seguro no que você está falando. Estava fazendo ultrassom ali no animal. Aí o produtor, está prêmio ou está vazia? Você mostra na imagem, explica para ele, e ele se sente mais seguro. Não é que o ultrassom é indispensável, gente, não é por aí.
mas isso realmente ele me deu uma certa credibilidade a campo. E aí, esses trabalhos que você fez em vários locais diferentes, eles tinham um caráter mais de extensão e de assistência aos produtores na região? Nos programas que eu participei, sim. Ele meio que não foi muito aceito pelos produtores. Uma questão cultural mesmo. Ele acabou que não deu certo, não foi adiante. Depois do Educampo, eu ainda participei do ATER, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a gente trabalhava em assentamentos do Movimento Sem Terra, remunerado pelo governo federal, e a gente fazia toda essa parte de extensão rural, tentando melhorar a qualidade de vida do homem do campo, a partir do melhoramento daquelas condições de produção que ele tinha. Então, às vezes, o pessoal tinha a silagem de milho, mas não sabia balancear uma dieta básica para poder usar na alimentação animal. Então, ele tinha um baita de um produto na mão e, às vezes, desperdiçava. A criação das bezerras era muito negligenciado nos assentamentos. Enfim, o programa Sertão Empreendedor, que é do Senar, na verdade, ele tem uma visão muito mais gerencial do que produtiva. E isso aí foi lançado pelo Senar porque eles observaram com pesquisas a campo que o que estava impactando muito mais o desenvolvimento dos produtores não era a questão genética, não era a questão nutricional, era a questão de gestão. Então o pessoal às vezes fazia o seguinte: eu vou fazer inseminação artificial nos meus animais para melhorar a minha genética. A genética, muitas vezes, deles já está muito boa, só que eles não conseguiam gerir o que recebia. Então, às vezes pegava o dinheiro da fazenda, usava todo o dinheiro da fazenda, quando era no ano seguinte que ia fazer a silagem de milho, ficava apertado porque usou indevidamente aquele dinheiro. Muitas vezes, eles não comercializavam fêmeas, só comercializavam os machos. Estou falando de bovinocultura de leite. Então, acabava que as propriedades ficavam inchadas. Então, o produtor dizia assim: Marcelo, a conta não fecha, a conta não fecha. E quando a gente ia fazer a conta, a gente via que as vacas de leite elas estavam com um peso muito grande nas costas, porque só elas geram renda imediata para a propriedade. E aí, quando a gente orientava fazer a venda de lotes como novilha, né, novilha prem, uma bezerra de bezerreiro, o pessoal se chateava com a gente. Mas é uma venda estratégica, é renda que entra na fazenda, é fluxo de caixa, é renda para um outro investimento, enfim. Então, a gente fez esse trabalho aí, que foi muito bom, e sempre foi em paralelo. Eu nunca deixei de ficar com a parte de assistência dos nossos clientes na área de reprodução e de produção, sempre foi em paralelo. A gente fazia parte dos programas e, ao mesmo tempo, ficava atendendo os clientes particulares para que a gente nunca perdesse o vínculo. Isso é muito interessante porque, na realidade, a gente percebe que a atuação a campo ela vai em várias frentes, né? Então, tem a questão da gestão, tem a questão da sanidade, tem a questão mais vinculada ali à reprodução propriamente dita. E, no final das contas, você precisa ter uma base bem sólida e bem ampla de formas diferentes que você pode ajudar esses produtores a desenvolverem até a própria região. Então, em termos de formação profissional, o que você acha que é interessante para ter essa base, essa visão mais ampla para atuação no campo? Contando também que às vezes a gente tem alunos que são filhos de produtores, então essa visão é bastante importante. Professora, realmente eu acho que a gente precisa conversar muito com os alunos para que eles não fiquem limitados ao que a escola está oferecendo. Então, assim, hoje é muito mais fácil do que na minha época. A gente precisava fazer um curso, por exemplo, na área de gestão rural. A gente precisava sair daqui do Nordeste, pegar um avião, descer no Sudeste. Isso encarecia demais para a gente fazer um curso dessa natureza. Hoje, com a internet, caramba, a gente tem uma possibilidade de agregar valor à nossa formação sem tamanho. Então, o aluno ele precisa ver o seguinte: não, eu estou cursando as minhas disciplinas obrigatórias, mas se eu quero trabalhar em tal área, então eu vou ter que ir por fora e buscar estágio, curso de aperfeiçoamento, participar de congresso, de simpósio, mesmo que seja online. O conhecimento ele não precisa ser ao vivo. Em alguns momentos, sim. Eu trabalho com reprodução e realmente, muitas vezes, a gente precisa ter uma prática. Mas eu acho que a gente precisa é que a gente convença o alunado de que, é como a senhora falou, é muito pouco. Então, por exemplo, a gente às vezes passa pela fisiopatologia da reprodução, em algumas escolas é 1 ano, em outras escolas são só 6 meses. Então, o que são 6 meses diante de toda uma vida profissional que você tem pela frente, não é? Então, tem que sair, tem que fazer curso de inseminação artificial, tem que fazer curso de gestão. Tem alguns órgãos estaduais, outros federais, que oferecem muitos cursos bons.
na área de gestão. Eu estou falando gestão como um todo, a gestão financeira, a gestão administrativa, a gestão de pessoas. E aí, pegando o gancho do que eu falei agora, a gestão de pessoas, aí eu vou chamar um pouco de atenção para a questão comportamental, que é uma coisa também, quando a gente forma veterinário, a gente forma muito técnico, mas nós somos pessoas e nós vamos lidar com pessoas. Então, a gente precisa ter a sensibilidade até onde a gente pode ir e a partir de que momento a gente tem que recuar. Então, gestão de pessoas é uma coisa extremamente importante para qualquer que seja a área da medicina veterinária. Você abre uma clínica ou um pet shop, você vai ter a sua secretária, você vai ter o seu ajudante, você vai ter a servente, e você vai ter o seu cliente que vai estar chegando para lhe abordar no consultório. Você é da área de inspeção, você está no além de inspeção, você tem todos os técnicos de inspeção ali que são seus subordinados, e você tem que saber chegar até eles de uma forma que não agrida, passar o que você quer, às vezes de uma forma dura, mas não grosseira. Então, a gestão de pessoas, eu tenho certeza que é uma coisa que a gente falha nos cursos de medicina veterinária. Gestão de pessoas é a base de qualquer coisa. Nós vivemos em sociedade. Então, não adianta eu chegar numa fazenda, ser um baita técnico em reprodução animal, se eu não sei conversar com o produtor, como é que eu vou fazer com que o produtor me entenda? Então, eu digo que a gente que trabalha com a parte de extensão, com a parte de assistência técnica a campo, nós temos uma responsabilidade gigante, um desafio gigante. Imagina que você muitas vezes está conversando com um funcionário que ele está responsável por 50, 80 vacas e ele é analfabeto. Então, é dificílimo, às vezes, você seja compreendido por ele. Até porque você vai lá na fazenda uma vez e você volta daqui a 21 dias, daqui a 30 dias, e tudo vai ficar sob a responsabilidade dele. Então, realmente, a gente precisa convencer o alunado a buscar mais. Eles precisam ser impacientes, eles precisam ser insaciáveis com relação a conhecimento e conhecimento de uma forma mais holística da coisa. Então, assim, eu trabalho com reprodução, é o meu carro-chefe. Mas, às vezes, eu chego na propriedade e eu vou falar, às vezes, da qualidade da água. Então, às vezes, o pessoal diz assim, Marcelo, eu estou aqui com um problema, as vacas estavam bem pra caramba, rapaz, e de 2 meses para cá começou a cair a produção de leite. E aí eu vou começar a fuçar a propriedade como um todo, vou rodar a propriedade para ver características que podem estar interferindo na produção. E já aconteceu muitas vezes que, por algum problema, eles precisaram usar uma água de barreiro, onde a água era de baixa qualidade, com muita matéria orgânica, e o que acontecia era que as vacas caíam a produção de leite. Então, não tinha nada de patologia. Era a gente saber olhar toda a situação em volta e não pensar numa coisa complicada. Eu lembro que eu escutei, na época da graduação, uma coisa muito interessante, não lembro quem foi, tem tanto tempo isso. Mas, assim, o que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. Então, não vamos ficar procurando o chifre em cabeça de burro, uma coisa que às vezes é simples. Vamos pensar no mais simples, vamos olhar em volta, vamos olhar o todo e entender o todo. E, às vezes, eu vejo alguns alunos, eu falo que vejo porque alguns alunos nos pedem estágio. Então, eles sempre querem fazer ultrassonografia. Eu quero ter o conhecimento de fazer ultrassonografia. Mas o todo é muito mais importante, porque a ultrassonografia é aquele diagnóstico de gestação lá no final do processo. O processo ele começa muito antes. Então, às vezes, os animais estão com alimentação deficiente, aquela ultrassonografia vai ser um insucesso, as vacas não vão emprenhar. Então, a gente precisa ter essa visão holística e ampla da coisa, em qualquer área da veterinária. Com certeza. Falou super bem, porque é uma questão que a gente insiste bastante com os alunos. Eu acho que existem 2 faces para essa questão. Uma delas é que a gente tem um aumento exponencial da complexidade das informações que os alunos recebem na universidade. Então, por exemplo, na época da minha graduação, a gente regula mais ou menos a época que se formou. Eu formei em 2005. Ultrassonografia existia, lógico, mas não era tão difundido assim como é hoje, que muita gente já se forma comprando aparelho de ultrassom para atuar a campo, e as informações avançam com bastante velocidade. Então, os alunos ficam muito preocupados exatamente com essa formação técnica, em saber executar o procedimento da reprodução, e muito pouco com toda a base que vai fazer com que aquilo dê certo. Então, a gente tem essa questão da quantidade de conhecimento que eles recebem e dessa ansiedade também que o aluno tem, né, por muitas vezes ser jovem, ele é experiente, eles têm muita ansiedade em aprenderem a executar as tarefas, a fazerem a parte técnica, e não tem uma visão muito ampla que vem muito com a experiência também. Vão tomar na cabeça ali de vez em quando, perceber que alguma coisa não está caminhando bem e aí precisarem
dessa visão holística que você comentou, de ampliar a visão aí e perceber que o trabalho dele tem que ir além daquilo que muitas vezes ele se preparou para fazer. Eu estava conversando até outro dia com um aluno e ele comentando, o veterinário que atua na fazenda do meu pai, ele só trabalha com reprodução. Qualquer outra coisa que não seja reprodução, ele não faz. E isso é muito complicado para a classe como um todo, porque a pessoa, lógico, ela tem um nível de especialização e existem coisas que vão fugir um pouco da área que ela atua, mas essa coisa de antemão de dizer, isso eu não faço, não vou sair para olhar a propriedade. Então você acaba comprometendo o seu próprio trabalho, como a história que você estava comentando. Então, existem muitas questões que eu acho que é importante a gente ressaltar para os alunos, para eles já despertarem o interesse em outros tipos de informação bem mais precocemente do que, às vezes, até a gente. E aí, Marcelo, a sua atuação, a gente sabe que existe um perfil diferente para gado de corte e gado de leite, quando a gente pensa em reprodução. Vaca de leite tem que ter vaca prenha o ano inteiro para manter a produção, e gado de corte é mais segmentado. Então, eu acredito que na sua rotina existam períodos bem mais conturbados e períodos um pouco mais tranquilos. Como é que é essa distribuição do trabalho para você ao longo do ano? Pois é, justamente isso que você comentou. O gado de corte, a gente trabalha com estação de monta na grande maioria das fazendas. Isso simplifica manejo, isso faz com que a gente tenha o produto pronto para venda mais homogêneo, que são os bezerros ou as bezerras. E o gado de leite, a gente precisa ter essa frequência de reprodução. Então, vamos lá. De antemão, uma fazenda de leite, ela precisa ter a atuação de um veterinário. O ideal é a cada 21 dias, porque esses 21 dias é justamente o ciclo reprodutivo da vaca, do bovino. Então, a gente fazendo esse acompanhamento reprodutivo a cada 21 dias, a gente vai eliminar falhas reprodutivas, fazendo com que essas vacas elas tenham um intervalo de parto sempre próximo dos 12 meses. Não é o que a gente consegue com frequência, porque o bovino leiteiro, com o melhoramento genético que a gente vem buscando para a produção de leite, tem vacas de 30, 35 litros de leite, às vezes passa por esse período que a gente acabou de passar agora de verão. Então, os animais, a genética puxa tanto para a produção de leite, que se a gente aguardar ela dar um cio natural para inseminar ou para colocar uma monta natural, às vezes é 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então, isso aí vai ocasionar um intervalo de parto muito longo e prejuízo para a propriedade. Então, na propriedade leiteira, a gente tem uma frequência, no mínimo, na pior das hipóteses, mensal. Algumas propriedades que a gente assiste, que são propriedades maiores, de 100 vacas em lactação, 200 vacas em lactação, a gente já pede para que as visitas sejam quinzenais, para que a gente realmente não perca tempo pelo volume de gado a ser trabalhado por dia. Com relação ao gado de corte, aí a gente já faz um planejamento estratégico. Aqui no Nordeste, em particular Sergipe, a gente tem uma estação de monta que ela diferencia da estação de monta aí do Sudeste e Centro-Oeste. Porque a estação de monta, o ideal é que ela se inicie após o início das águas, e não do inverno. Porque tem lugares que o inverno é seco, como o Sudeste, como o Centro-Oeste. E nosso inverno aqui no Sergipe é um inverno chuvoso. Então, a nossa estação das águas é o inverno. O nosso verão é a estação da seca. Então, no Sudeste, Centro-Oeste, a estação de monta ela inicia lá setembro, outubro, novembro, porque começam-se as águas nesse período. Aqui para Sergipe, a nossa estação de monta ela está começando agora. Então, eu estou num período que já comecei a rodar as fazendas de gado de corte, já para a gente fazer uma avaliação prévia dessas fêmeas, quem realmente está ciclando, se alguma vaca que pariu muito tarde no ano anterior, se ela ainda está prenhe, fazer andrológico dos reprodutores para poder a gente ver se vale a pena manter esse reprodutor na fazenda ou não. Então, a gente começou agora nosso período de estação de monta aqui em Sergipe. A minha atividade agora, ela fica realmente bem puxada. Dias eu estou em gado de corte, dias eu estou em gado de leite. Quando chega mais no período do segundo semestre e o verão, praticamente gado de corte, a gente vai, às vezes, fazer uma vacina contra a brucelose, numa bezerrada fêmea, ou então, propriedades que ainda não instituíram a estação de monta. Então, quando não se tem estação de monta, a gente vai ter vacas Nelore, vacas de corte, meio que parindo aí no início de maio, no meio de julho, final de setembro, e fica muito desorganizado, mas tem alguns produtores que preferem dessa forma. Muitas vezes são os produtores mais conservadores. Fica aquilo, eu não quero parar a minha reprodução, porque no primeiro ano
para regularizar a estação de monta, ele vai ter que perder um pouquinho de tempo em uma ou em outra vaca. Foram as que pariram primeiro no ano anterior, então a gente vai ter que ter um ligeiro atraso. Mas o benefício ele vem nos anos seguintes, quando você tem todas elas parindo mais ou menos dentro da mesma estação, que é a estação de nascimento que a gente chama. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Muitas vezes a questão do comportamento do produtor sempre vem à tona, né? Às vezes as pessoas são resistentes, elas demoram a aceitar, você tem um bom serviço para oferecer, uma melhoria para aquela propriedade, mas às vezes eles são muito relutantes. Então, como é que é feita essa gestão de dados para você mostrar para o produtor o efeito que o seu trabalho está tendo sobre aquela propriedade? Tá, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: dados ainda é um pouco difícil da gente conseguir nas propriedades. O controle zootécnico do rebanho ainda é uma coisa que é negligenciada pelo produtor. Então, tem muito produtor que diz assim: Marcelo, eu anoto tudo aqui na minha propriedade. Ele tem um dado na mão, aquelas agendas lá de anotações de 5, de 10 anos, mas ele não tem informação. Então, o dado que ele tem é uma coisa, a informação é outra. Então, muitas vezes, a gente pega esses dados de quem tem, que é a minoria, e a gente transporta isso para um software de gestão pecuária que a gente roda com ele no nosso notebook. Porque, como eu falei no início, a escolaridade, muitas vezes no campo, ela é um empecilho para a gente fazer algumas coisas. Eu querer que um produtor coloque um computador na fazenda dele, que a gente instale o software e ele conseguir rodar aquele software, colocar aqueles dados, muitas vezes, na grande maioria, não roda. Então, na nossa experiência, o que foi que a gente optou? A gente deixa planilhas impressas na propriedade e, durante o período que a gente não está, eles vão anotando. Então, ele anota, vaca tal pariu tal dia, foi macho, foi fêmea, o brinco que botou naquela bezerra ou no bezerro, tal vaca foi coberta pelo boi, ele anota na ficha de inseminação ou de cobertura. Uma vaca que adoeceu, eu tenho uma ficha de ocorrência para ele anotar lá. Isso nos que sabem escrever. Infelizmente, tem alguns que a gente pede que eles mandem pelo Zap um áudio, por exemplo. Então, assim, a tecnologia hoje ela está nos simplificando o trabalho de uma forma tão grande que até com os analfabetos a gente consegue muita coisa. Tem muito funcionário de fazenda que eles conversam com a gente semanalmente. Então, às vezes, a gente saiu da propriedade e 3 dias depois uma vaca teve algum problema. Ele manda um áudio para mim. E aí a gente responde com áudio também, pede para fazer um videozinho, ele faz um videozinho, manda para a gente, e aí a gente tenta dar um auxílio meio que à distância, propriedades que a gente já faz a assistência técnica. Então, é como eu falei, a coleta de dados é uma coisa, a informação é outra. Então, quando a gente pega esses dados, joga no software de gestão pecuária, a gente roda essa informação e devolve para o produtor essa informação, digamos assim, digerida, aí a gente consegue mostrar a ele o quanto que é importante esse trabalho do médico veterinário. Eu só vou abrir um parênteses aqui, vou dar um exemplo muito real que aconteceu há um mês atrás. Uma propriedade que a gente começou a assistir há 6 meses, uma propriedade grande de leite, tem 180 vacas em lactação. Hoje está beirando 3.500 litros de leite dia. E ele, em mais ou menos fevereiro, março, me questionou o quanto que valia esse meu serviço, porque ele estava fazendo um investimento na nossa mão de obra e eu lancei um desafio para ele. Eu disse a ele o seguinte: se o senhor me der todos os dados que o senhor tem anotado, o senhor me escuta durante uma manhã numa reunião? Ele topou. E aí eu peguei todos os dados que eles tinham anotados de 3 anos. Eles anotavam as coisas, mas como eu falei, eles não analisavam as informações. E aí o que foi que aconteceu? Eu peguei isso, eu montei uma planilha em Excel e quando eu finalizei essa planilha em Excel, jogando fórmulas de intervalo parto-concepção, intervalo entre partos, vaca vazia, preço de leite, produção média do rebanho, e aí quando eu rodei essa planilha, eu cheguei num resultado que nesses 3 anos ele poderia ter ganho em torno de R$1.200.000 a mais se ele tivesse uma reprodução melhor na fazenda. Então, só com relação a intervalo entre partos estourados. É vaca que pariu em 2018, não emprenhou, não pariu em 2019, ficou seca lá no pasto, botou o boi, só foi parir em 2020. Eu peguei esses dados, joguei numa planilha Excel, e quando ele olhou que ele estava deixando de ganhar mais ou menos R$400.000 por ano a mais de leite, ele disse bem assim: Marcelo, 2 visitas não é pouco, não? Eu disse: não, 2 visitas mensais, tá bom. Ele: não, porque será que
Se a gente fizer uma vez por semana, então, assim, quando a gente toca no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, a gente convence. Então, eu convenci a ele o quanto que era importante esse controle reprodutivo. Não é que a gente vai conseguir resolver o problema dele em 6 meses, em 1 ano, porque o problema já está feito. Quando a gente chegou lá, ele estava com 150 vacas em lactação, mas ele tinha 260, se eu não me engano agora, vaca seca. É um absurdo isso, pensando-se em pecuária leiteira. A proporção vaca em lactação, rebanho total, diz muito da reprodução na fazenda. Aí onde está, sabe? A gente precisa ter conhecimento e a gente precisa ter muito tato até para saber falar com o produtor. Quando eu marquei essa reunião com ele, eu fiquei muito preocupado, porque ele é um senhor de 70 anos de idade. Eu fiquei com medo dele infartar. E realmente, quando eu apresentei esse dado para ele, ele é brancão, ele ficou vermelho e calado. Eu digo, meu Deus do céu, vou ter que ligar para o SAMU daqui no meio da roça, e agora o que é que eu faço? Mas, no final das contas, ele viu realmente que, se não fizer um acompanhamento reprodutivo periódico, e olha que eu estou falando só da reprodução, não estou falando da nutrição, da sanidade, conforto animal, manejo de águas residuais, enfim, de todo um todo que a pecuária de leite necessita. É bem importante isso, porque existe realmente essa distância entre o dado e a informação que você comentou e o papel do médico veterinário em saber traduzir isso para o produtor. Porque não basta você chegar lá e dizer, olha, eu tenho o melhor aparelho de ultrassom, vou passar ultrassom nas suas vacas, vou fazer maravilhas aqui. Você tem que ser um pouco mais concreto do que isso. Exatamente para botar o dedo na ferida e aí isso aí passar a ser uma fonte de incentivo. E a troca entre você, o profissional, e o produtor acaba sendo bem maior. É muito importante isso que você acabou de tocar aí nesse assunto, que é a gente saber falar com o produtor de uma forma que ele entenda. Então, por exemplo, logo quando a gente forma, a gente vai para o campo e fala com o produtor assim, porque o nosso serviço aqui na propriedade do senhor vai reduzir o intervalo parto-concepção, vai reduzir o intervalo entre parto das vacas, vai melhorar a CCS, vai melhorar a CBT do rebanho, e o produtor fica igual a lagartixa. Então, ele não entende nada, mas ele fica só assim. Sim, aham. Você sai na cancela, aí ele deve ficar assim, pô, aquele cara é um louco, velho, eu não entendi nada do que ele falou, como é que eu vou contratar ele? Então, a gente precisa detalhar, debulhar esse dado. Então, assim, por exemplo, eu acho que realmente a gente precisa falar de números, e números que eu falo, não é que a gente não vai ser técnico, mas a gente precisa ser técnico e a gente precisa ser claro. Chega para o produtor e bate um papo com ele. O senhor tem quantas vacas? Ele, eu tenho 100 vacas. Quantas estão dando leite? Eu tenho 60. Então, de cara, você já viu que 60% das vacas adultas estão em lactação. Se o ideal é 80%, 83%, já houve falha na reprodução. Então, o intervalo entre partos desse rebanho já deve estar aí nos 14, 16 meses. Só que se você fala isso para o produtor não entende. Mas se você debulha isso dizendo o seguinte, olha, cada vaca do senhor atrasando 30 dias, se o senhor tem uma média de produção de 15 vezes 30, 450. 450 vezes as 100 vacas, por exemplo, um exemplo hipotético. Então, vai dar 45 mil litros que se perde no ano por uma falha reprodutiva atrasando 30 dias. Se atrasar 60 dias, multiplica por 2. E na hora que você joga esse número para ele, ele vai ver o quanto que é barato o serviço do médico veterinário em razão do que traz de benefício. Ontem eu estava numa propriedade que eu fui questionado que o preço da prenhez que eu estava fazendo nessa propriedade estava muito caro. E aí eu disse a ele, seu José, vou falar José porque o José é genérico, eu não posso falar nomes, né? Mas José tem em todo lugar. E disse, seu José, quanto é que o senhor acha que está essa prenhez do senhor? Aí ele disse, a prenhez aqui, com o seu trabalho de ATF, mais os hormônios de ATF, mais o sêmen, mais a mão de obra que eu preciso utilizar de ajudante no dia de trabalho de curral, deve estar uns R$500, eu vendo o bezerro macho de 400, já fico no prejuízo, enfim. Aí eu comecei a perguntar a ele, quanto é que o senhor paga de mão de obra? Aí fui anotando na minha agenda. O senhor paga tanto de mão de obra, o senhor paga tanto de veterinário, de hormônio dá tanto, não sei o quê. Quando eu fiz a conta extremamente detalhada para ele, o custo de cada prenhez que a gente teve no ano passado foi de R$235, ele achando que era 500.
Então, eles às vezes não sabem o que eles têm, é a questão da gestão. Eles não sabem e jogam números. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para não emprenhar pelo ouvido, como às vezes falam, né? A gente embarcar na onda do produtor. Eu acho que a gente tem que sentir a dor do produtor, entendeu? Para que a gente se colocando no lugar dele, a gente busque o melhor para a propriedade dele. Mas a gente não pode embarcar na onda dele, senão daqui a pouco a gente vira um prático, daqui a pouco a gente está pagando para trabalhar. Eles não fazem as contas e dizem que a gente é muito caro, onde às vezes ele investe um salário mínimo no veterinário e ele pagando esse salário mínimo ainda sobra para ele por mês um salário mínimo e meio de lucro. Por quê? Foi bezerra que não adoeceu, foi diminuição de mastite, diminuição de descarte de leite por antibiótico, diminuição de problema de casco, melhora na reprodução do rebanho, ou seja, nós temos muito a oferecer e o nosso valor não é caro, isso eu tenho certeza absoluta. Essa questão da valorização do trabalho do médico veterinário, ela está sempre em pauta, né? Exatamente por essa dificuldade que alguns profissionais têm também, principalmente acho que os mais jovens, de saberem botar o valor no seu trabalho e mostrar para o produtor, não, o seu cálculo hipotético está um pouco longe da realidade, então vamos acertar isso daqui exatamente para que, por meio desses dados, seja possível mostrar qual é o valor real que você está agregando ali naquela propriedade. Então isso realmente é essencial e tem um pouco da questão da maturidade também, que a gente sempre fala, que às vezes o pessoal chega para começar a trabalhar campo muito animado, muito cheio de expectativas, e houve uma dessas, não, seu trabalho está muito caro, e aí vamos negociar essa situação, e a pessoa já se vê ali sem recursos para poder pontuar, explicar por A mais B por que esse trabalho poderia ser, inclusive, mais bem remunerado ainda, né? E aí, Marcelo, eu tenho colegas que trabalham com reprodução também, e uma questão que eu lembro de já ter ouvido reclamação algumas vezes é a questão física, bursite, de ficar lá palpando vaca e tal. Essa preparação física também é necessária, né, para atuar nessa área. Olha, eu vou dizer que é necessária, mas eu vou ser sincero, eu sou negligente. Eu tenho bursite, tendinite, epicondilite, bico de papagaio, é extremamente importante, mas a rotina do veterinário de campo muitas vezes não permite, né? Então, o veterinário de campo, muitas vezes, ele não trabalha próximo da casa dele, então ele precisa acordar às 4, pegar a estrada, pega curral, quando chega em casa já é às vezes 19, 20 horas. Então, quem é que tem pique de trocar de roupa e ir para uma academia? Eu estou agora nessa fase, dividindo entre a estação de monta do gado de corte e as fazendas de gado de leite. E realmente está muito difícil, trabalhando sábado, domingo, feriado. A gente não para. Por quê? Porque o cliente ele precisa ser atendido. Então, assim, por exemplo, se um cliente ele está me esperando para eu chegar lá na segunda e eu vou só na outra segunda, ele perdeu, às vezes, 8 dias de reprodução numa vaca. Isso em vaca de leite, 8 dias, uma vaca que produz 20 litros de leite, ele perdeu o quê? 160 litros de leite no ano seguinte. E essa reclamação vem sobre a gente desse atraso. Fora os imprevistos, porque nós somos veterinários da reprodução, mas na hora que aparece uma emergência, é uma cesariana, é uma vaca que está doente, é uma novilha que está doente. Então, a gente, às vezes, precisa sair de uma propriedade para atender uma emergência. Então, concordo plenamente. Se vocês que estão se formando agora conseguirem já colocar aí na agenda de vocês a academia de ginástica, façam. Eu fiz Pilates uma época que eu estava assim com a agenda mais folgada e me ajudou demais. O Pilates foi show de bola, fortaleceu, me deu maior flexibilidade no corpo. Mas realmente a rotina me tirou isso aí e eu voltei a negligenciar essa parte física. Então, Marcelo, você gostaria de deixar mais alguma sugestão? Acho que você já falou bastante coisa bacana com relação à formação dos alunos, a toda a abrangência da área de atuação, essa questão de não ficar muito verticalizado na reprodução e nas biotécnicas de reprodução. A gente tem que ter um olhar bem mais amplo para ter essa atuação a campo bem sucedida e até contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região que a gente atua também. Então, você gostaria de deixar mais alguma sugestão para o pessoal? Professora, eu queria que esses alunos eles entendessem muito bem justamente isso que foi colocado agora por você. Nós somos responsáveis, inclusive, e muito pelo desenvolvimento social da região. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, quando a gente chega numa propriedade, que a gente dá um bom suporte técnico, que a gente faz com que aquela propriedade ela cresça, a gente está fazendo com que aquele cliente ele continue gerando emprego naquela região. E aí são empregos diretos e indiretos, porque aquele caminhoneiro que traz a sacaria de soja, a sacaria de milho, é emprego que ele também está segurando, se mantendo na atividade. Outra coisa que eu queria que a gente tivesse muito em mente
é que, se você vai ser muito especialista, você vai ter que ser o melhor dele. Se você vai ser generalista, você pode ser bom e excelente. Por que eu estou falando isso? O especialista, o mercado de trabalho, ele é um pouco mais restrito. Vou botar um exemplo da nossa atuação como médico veterinário. Se eu sou um médico veterinário que eu trabalho com fertilização in vitro, quantas fazendas em Sergipe trabalham com fertilização in vitro? Eu conto nos dedos das mãos. Por quê? Porque nem toda fazenda faz fertilização in vitro. Eu trabalho só com inseminação artificial. E aquelas fazendas que trabalham com monta natural? Então, você não vai trabalhar lá. Então, se a gente for generalista, e não é generalista no sentido pejorativo da palavra, não. Eu queria que vocês entendessem que, quando eu falo generalista, é a gente ter uma visão ampla do negócio e do seu cliente. Ou seja, se eu chego numa propriedade com uma visão generalista, eu vou ser um veterinário de reprodução, eu vou ser um veterinário da nutrição, eu vou ser um veterinário da sanidade, eu vou ser um veterinário do bem-estar animal, porque muitas vezes o problema não está na biotecnologia que você está usando, mas está lá do outro lado, naquele pasto que o gado está, que é muito pedregoso, as vacas com problema de casco, sem conseguir andar direito, e você não foi caminhar na fazenda para conhecer a realidade da sua vaca. Então, tem coisas que a vaca conversa com a gente. Se eu chego num curral e eu começo a mexer nas vacas, na minha planilha de campo tem lá brinco da vaca, tem lá se ela está vazia, se está gestante, quanto tempo de gestação, e tem uma coluna da minha planilha extremamente importante para o veterinário de campo, que chama-se Estado de Condição Corporal, o ECC. Se no final do dia eu analisar aquela condição corporal de minhas vacas, eu estou com a média de 2, opa, eu tenho que sentar com o produtor e dizer, o que foi que houve com a nutrição esse mês aqui? Suas vacas emagreceram. Suas vacas, na visita passada, estavam com score de 3, 3,5. O que foi que houve? Aí ele vai dizer, não, Marcelo, é porque acabou o silo, eu fiquei dando só bagaço de cana com palma e concentrado. Então tudo bem, está explicado por quê. Mas a gente precisa ter essa visão generalista para que a gente não fique só inseminação, ultrassom. Inseminação, ultrassom. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem algumas propriedades que eu assisto hoje, que depois que eu comecei a assistir essas propriedades, o produtor, naquele cafezinho da tarde, ele solta muito bizu para a gente. Bizu é dica. Então, ele chega para a gente assim, rapaz, outros veterinários que passavam aqui nunca tinham falado comigo da qualidade da água. Outros veterinários que passaram aqui nunca tinham ido lá na cocheira para olhar como é que está o tamanho da partícula da silagem que ela está comendo. Então, são as coisas que a gente precisa ser generalista para que a gente atenda ao produtor de uma forma como um todo. Teve um produtor que ele estava comprando um milho moído e ele trocou de fornecedor. E aí, 15 dias depois, aproximadamente, eu fui na propriedade para fazer o controle reprodutivo das vacas dele. E eu comecei a tocar as vacas dele e na hora que eu olhava para o esterco, eu via os pedaços de milho moído nas fezes. Eu conversei com ele, seu José, o que foi que aconteceu? Quebrou a peneira da forrageira e estão usando outra? Ele, não, Marcelo, por quê? Eu digo, não, porque o milho está muito grosseiro, a vaca não está digerindo. Como é que está a produção das vacas nesses últimos 15 dias? Ele disse, deu uma quebra. Eu disse, não é para menos. Tem quanto tempo que você está dando esse xerém aqui mais grosso? Aí ele disse, tem 20 dias, 3 semanas, mais ou menos. Ou seja, na hora que eu olhei para o esterco da vaca, eu vi que aquele milho que ele estava dando para a vaca estava sendo moído de uma forma muito grosseira. A vaca não digere esterca. Imagina hoje com o saco de milho, com o quilo do milho no preço que está. O quanto de impacto que não causa. O que foi que ele fez? Pegou toda a sacaria que ele já tinha comprado desse xerém e repassou na forrageira dele com a peneira mais fina. As vacas voltaram a dar mais leite e ele deixou de gastar dinheiro. A gente tem que ter uma visão muito ampla. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu realmente queria deixar para os alunos. Façam muitos cursos de aperfeiçoamento fora da escola. Busquem outras instituições para fazer estágio, para vocês verem outros pontos de vista. Então, às vezes, o meu professor ele tem um enfoque muito na biotecnologia da reprodução. Aí você vai fazer um estágio na Universidade Federal de Viçosa. E o pessoal de Viçosa, apesar deles trabalharem muito a biotecnologia, eles puxam muito com a biotecnologia aliada à zootecnia, nutrição, manejo. Então, assim, vocês vão ver outros focos, apesar de estarem dentro da mesma área de atuação. Então, isso é formidável. Você vai se formar um profissional mais completo. E isso vai fazer com que você se mantenha no campo por mais tempo e com mais confiança. E vai sair também da faculdade com mais confiança de atuação no campo. Então, eu não sei se eu falei demais, que eu costumo falar muito. Mas é isso aí, gente. Vamos estudar.
Eu estou achando excelente, assim, porque é realmente uma visão que a gente tenta passar, mas a gente tem pouco tempo com os alunos, passou o semestre, ele já está com outras cadeiras, com outros professores, e às vezes eu acho que a gente tem uma pessoa que tem a experiência que você tem, com toda essa bagagem, e que une todas essas informações em uma fala só, facilita muito para ter uma atuação que retrate aquilo que a gente quer que a medicina veterinária seja reconhecida. Deixa eu falar só mais uma coisa, pegando esse gancho do que você falou aí. Eu vou começar a fazer um curso agora que não tem nada a ver com medicina veterinária. Eu estou falando isso agora para a meninada ver que a gente não para de estudar. Veterinário, quem acha que vai formar veterinário, vai parar de estudar e só trabalhar, está enganado. Eu vou fazer um curso agora que é direcionado para pessoas que querem abandonar a cidade e viver só no campo. E aí é uma coisa assim meio louca, não tem nada a ver com a profissão, não tem nada a ver com a minha área de atuação. Mas veja só, qual é a minha preocupação em fazer esse curso? Eu atendo muito pequeno produtor aqui na região. É aquele senhor que tem 10 vaquinhas, tem 5 vaquinhas, e com a preocupação de responsabilidade social, que você tocou na nossa conversa muito amorosamente, e é mesmo muito necessário, esse curso vai me dar um embasamento para eu chegar para esse pequeno produtor e dizer assim, o senhor produz leite dessas 10 vaquinhas? Peraí, por que a gente não vai pegar agora esse esterco e vamos ali para a gente fazer uma compostagem, vamos fazer uma horta, né? Por que o senhor aliado a essa produção de leite, por que a gente não faz uma criação de galinha caipira? Então, eu vou fazer esse curso que chama Viver no Campo, que é um curso direcionado para aquela pessoa que quer abandonar a cidade e viver de um sítio, seja um sítio de 5 hectares, de 3 hectares, de 20 hectares, enfim. É alguém que quer viver do campo, para que eu tenha ainda mais abrangência para esses produtores menores. Porque se eu conseguir contribuir com que eles aumentem a renda deles, eles vão viver melhor. Se eles vão viver melhor, eles vão viver mais felizes. E gera toda uma engrenagem regional. Então, é isso aí. Não vamos parar de estudar, não. Vamos continuar estudando. E eu sou do perfil que eu quero trabalhar até o último suspiro. É uma questão interessante. Eu estava conversando sobre a abordagem do canal, como é que a gente conversa com as pessoas, o que a gente vai puxar de pergunta. E aí uma pergunta que me fizeram foi exatamente essa. Mas por que você não pergunta para os veterinários que você bater esse papo o que eles acham que o trabalho deles contribui para a sociedade? Como a inserção do trabalho dele dentro daquele meio faz com que as coisas melhorem? E eu acho que a gente veio, na verdade, ao longo do papo inteiro falando exatamente sobre isso, né? Sou muito grata a você por ter disponibilizado esse tempo dentro de toda essa correria de estação de monta, toda aquela... para você vir aqui e passar toda essa sua experiência para a gente. Então, muito obrigada, Marcelo. Obrigado, beijo a todos. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!